Vou começar com esse vídeo aqui, que é de uma poesia do Murilo Mendes, um dos maiores, um grande poeta brasileiro. Uma das poemas se chama Diante do Evangelho. Ele vai falar sobre a Escritura Sagrada. Depois que a gente vê esse vídeo, eu vou começar a apresentação dele. Beleza? Então, estão encerradas neste livro todas as palavras que dissemos e que diremos. Aqui estão as nossas ações boas e más. Aqui está o germe da poesia. Aqui estão todos os nossos poemas até os futuros. Aqui está a nossa contemplação e nossa salvação. Aqui está o que aconteceu e o que acontecerá. Aqui está contido o mistério de Deus, que se esclarecerá aos nossos olhos, quando todas as combinações do universo se fizerem, e o anjo do grande conselho desvelar a eternidade. A igreja foi feita para guardar este livro. A rotativa foi feita para imprimir este livro. O avião foi feito para transportar este livro. Musa, ajoelha-te. Poetas, ajoelhai-vos. Povos sem conta, ajoelhai-vos. Ajoelhemos-nos todos, incensemos este livro. Beleza. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos, agradecer a presença de quem veio aqui no Instituto de Letra e quem também está assistindo o nosso vídeo que está sendo transmitido. É um prazer muito grande para mim, para a equipe do curso, do Instituto, receber vocês e a gente poder ter a experiência de estudar a Bíblia juntos. Certo? Na primeira aula do nosso curso bíblico, chamado Fundamento, nós vamos fazer uma introdução ao que é a Bíblia, como que ela foi formada, por que deveríamos ler a Bíblia, qual a diferença que a Bíblia faz para as nossas vidas, como que nós entendemos todas as relações da nossa sociedade a partir dos mitos bíblicos, e também vou dar alguns adendos sobre como que vai ser o prosseguimento do nosso curso. Ok? Então, assim, a gente acabou de ver um poema aqui muito bonito do Murilo Mendes, em que ele descreve o que é o significado do Evangelho e, por extensão, da Bíblia Sagrada para todas as relações que a gente tem aqui na nossa vida, pelo menos nos nossos tempos. Ele diz, por exemplo, que nesse livro estão contidas todas as palavras que foram ditas, são ditas e que serão ditas. Ele diz que todas as coisas que foram inventadas aqui na nossa civilização giram em torno dessa escritura, desde, por exemplo, todo o cânone da literatura ocidental. Você consegue ver elementos bíblicos em todas as obras, desde Shakespeare, de Alfred Chaucer, até Dostoiévski profundamente, e até mesmo algumas antíteses e brincadeiras, vamos dizer assim, contra a Bíblia Sagrada nos tempos modernos que a gente vive. Mas a influência da Bíblia ela vai muito além da simples literatura. O poema de Murilo Mendes, por exemplo, ele diz que a rotativa foi feita para rodar esse livro, a imprensa foi feita para imprimir esse livro. Não é coincidentemente, o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. O avião foi feito para transportar esse livro, a igreja foi feita para preservar esse livro, e ele não diz isso, mas talvez seria justo a gente pensar que talvez as nossas vidas e as nossas relações, se não existem para ler e para crer nesse livro, pelo menos existem e podem ser felizes, talvez a partir daquilo que esse livro diz. Esse livro é o livro mais importante da história, não simplesmente porque ele influenciou todas as coisas que acontecem aqui na nossa civilização, mas porque apenas para esse livro, entre todos os outros da humanidade que já foram escritos, estão sendo escritos e que serão escritos, apenas para esse livro nós
rogamos o epíteto de ser a palavra de Deus. Então o que acontece? Vamos começar a nossa aula pensando em como que o ser humano ele desenvolve o conceito de religião, o conceito de palavra de Deus e o conceito de verdade. Na verdade, se a gente fosse começar a pensar um pouco como que é a origem da religião, como é que foi a origem das religiões na humanidade, a gente vai perceber que a religião e a mitologia são quase que processos instintivos, são quase que processos naturais para a humanidade. Na maior parte das vezes, a gente, como é cristão, a gente tem por dogma, por doutrina, acreditar que apenas o nosso Deus é verdadeiro e todos os outros deuses são falsos, como os egípcios, os mesopotâmios, os cananeus e todos os outros tipos de paganismo. São falsos porque não são o nosso Deus verdadeiro e a doutrina deles não é a doutrina correta. Só que até a gente chegar nesse ponto de verdade, de revelação de Deus, ocorreu um processo enorme na história da humanidade até a gente ter doutrinas, cosmologias e interpretação de todos os costumes da nossa vida. E por que a religião ela se torna uma questão instintiva, natural para o ser humano? Por causa do seguinte: de todos os animais do planeta Terra, a gente consegue ver muitas semelhanças entre eles. Você consegue ver semelhanças biológicas entre um peixe, entre uma ave, entre um macaco, entre o ser humano, etc. Muitas relações de comportamento muito parecidas. Se a gente continuar, a gente vai ver a família zoológica que a gente pertence, né, que faz parte dos primatas, né? A gente vai ver muitas semelhanças entre os chimpanzés, os bonobos, os gorilas, outras espécies de macacos, com o nosso próprio comportamento. Entretanto, o ser humano ele tem algumas características que o diferenciam totalmente de todas as outras espécies primatas e zoológicas. Sobre as pesquisas rupestres, arqueológicas, a gente conseguiu encontrar várias ossadas de outros tipos de hominídeos muito próximos a nós, como por exemplo o Australopithecus, o Neandertal, que talvez tenha sido o nosso primo mais próximo, e outras espécies também, como o Homo erectus, espalhadas pelo mundo ao longo de muito tempo. Só que os sapiens, que é a espécie que a gente faz parte, tem algumas características muito diferenciadas em relação a esses primos mais próximos, vamos dizer assim, os neandertais. Rapidão, eu só queria comentar o seguinte: qualquer dúvida, você levanta a mão, eu vou responder e a gente continua para ter um entendimento, né, legal. Vocês me desculpem ainda se eu estou falando alguma coisa um pouco embolada, porque é a primeira vez que eu estou numa aula em muito tempo, então qualquer coisa, show? Uma das coisas que mais diferencia o Homo sapiens das demais espécies é o desenvolvimento quase que extremo e excessivo do cérebro. Na natureza, assim, na luta pela sobrevivência, você tem um consumo muito grande de dois órgãos do corpo, que é principalmente o intestino e o cérebro. Você não consegue, vamos dizer assim, simplificando, você não consegue conciliar os dois sendo extremamente desenvolvidos. Ou você tem um intestino muito grande, muito desenvolvido, que vai consumir muita energia, ou você tem um cérebro. Se vocês derem uma olhada, a gente vai perceber que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem o maior gasto de energia com o cérebro em comparação com todas as outras espécies do mundo, enquanto todas as outras espécies gastam a maior parte da sua energia com o intestino e outras funções motoras. Se a gente, vamos tomar como pressuposto a teoria da evolução, não faria tanto sentido para um animal desenvolver extremamente o cérebro, enquanto que ele poderia desenvolver outras coisas, como por exemplo velocidade, como por exemplo mais pelos, garras e até mesmo o funcionamento do organismo, como intestino, etc. Entretanto, o ser humano, o Homo sapiens, ele desenvolveu principalmente o cérebro, e talvez isso tenha sido o motivo do porquê conseguimos, segundo a teoria da evolução, sobreviver e dominar a Terra. O que vai fazer com que o Homo sapiens seja diferenciado nas interações cerebrais dele é que o Homo sapiens ele consegue desenvolver comunicação
como é que fala? Ele consegue desenvolver uma comunicação muito mais elevada, muito mais complexa, muito mais detalhada do que todos os outros animais. E ele consegue, através dessa comunicação, fazer uma cooperação de grandes indivíduos. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem um grupo de macacos, de 20 a 30 indivíduos. Os macacos também se comunicam entre si. Só que eles não conseguem, eles conseguem, por exemplo, só comunicar ideias muito simples. Como, por exemplo, eu passei ali naquele riacho e eu vi um leão. Leão. E o que todos os outros indivíduos vão entender? Não, é para passar ali porque tem um leão. Só que, por exemplo, um macaco, um chimpanzé, ele nunca conseguiria dar uma interpretação de o que significa um leão de uma maneira simbólica. Ele não conseguiria, por exemplo, vamos dizer que contar mentiras elaboradas, enganar de maneira elaborada. Ele não conseguiria, por exemplo, fazer armadilhas de maneira muito elaborada. E a questão da comunicação do Homo sapiens ser tão complexa e tão desenvolvida contribuiu para que, além dele passar informações extremamente complexas e detalhadas entre os membros de um clã, ele consegue, através dessas interações, fazer uma cooperativa muito maior. Então, o que acontece? Enquanto que grupos de animais conseguem ter no máximo 20, 30, 40 indivíduos compondo um grupo, o Homo sapiens ele conseguiria bater 50, 70, 90, 150 indivíduos, o que compensaria em muito a sobrevivência. Eles conseguiriam desenvolver o pastoreio, grandes caçadas e uma organização social, uma organização de funcionamento do clã. E é a partir daqui que a gente vai começar a entender como que a religião surgiu. O que acontece? Um instante, deixa eu achar. Vamos dizer o seguinte: uma das coisas principais que diferenciou o ser humano de todos os outros seres vivos é a existência de fofoca. A fofoca literalmente fez com que nós conseguíssemos sobreviver. Por quê? Vamos dizer o seguinte: você tem um grupo de macacos e um macaco está querendo matar o outro. E aí ele pega e mata o outro de uma vez. E aí o que acontece? Os outros membros do grupo vão ficar olhando e ficar tipo assim: esse cara ele pode matar mais pessoas ou não. Só que a forma com que eles vão comunicar isso é extremamente subdesenvolvida. Por exemplo, vamos ter um indivíduo A, B e C. Vamos dizer que o indivíduo A quer matar o indivíduo B, ou quer excluir ele do grupo. Para eles fazerem uma interação entre si, o indivíduo C, D, E, F entender que esse indivíduo A é problemático, ele teria que fazer muitas relações que o cérebro dele não conseguiria processar. Então o que acontece? Se você tem a cadeia de fofoca, se o indivíduo B descobre que o indivíduo A é problemático, ele vai contar isso para outras pessoas. E essa informação vai se espalhar de uma maneira que vai se tornar mais viável a sobrevivência, mais viável a comunicação e a administração, vamos dizer assim, sustentável do grupo. Essa questão é uma das questões que fizeram com que o ser humano conseguisse sobreviver de maneira ímpar. Essa relação a gente consegue dizer que a gente consegue medir por números, principalmente a partir da cadeia de Markov. O que acontece? Se a gente pegar um grupo de 50 indivíduos, seres humanos, vamos pegar 50 indivíduos humanos, certo? Em um grupo de 50 pessoas, só de relações pares, ou seja, relação entre uma pessoa e outra, são possíveis 12.225 relações. Só um falando com o outro. Indivíduo A falando com o indivíduo B, e o indivíduo A fala com o indivíduo F, etc. 50 pessoas. Relações de trios crescem para
19.600 possibilidades de relação. Em um grupo de 50 pessoas, relações entre mais de 5, em subgrupos de mais de 5 pessoas, crescem para mais de 2,1 milhão de relações. Então o que acontece? A fofoca, ela serve, nesse caso aqui, para filtrar as informações. Ela serve para filtrar as informações. Por quê? Se você tem um cara que engana o outro, esse cara que foi enganado, ele vai contar para outra pessoa que vai espalhar a notícia. E ninguém mais do grupo vai se envolver com um trapaceiro. O que acontece? A cadeia de Markov, ela mostra como que essas interações vão ocorrer no grupo. Eu não entendi qual que é a natureza desse tipo de relação entre os indivíduos. Como assim? Você falou assim, que entre um par é possível 1.225 possibilidades de relações entre eles. Por exemplo, você tem a natureza disso. por exemplo, de 50 pessoas, você vai ter indivíduos A a Z várias vezes. A possibilidade de interação em que um indivíduo A dentro de 50 pessoas. Okay. Um indivíduo A vai ter com apenas uma outra pessoa, são 1.225 possibilidades. A com B, A com C, A com F e B com A, entendeu? Certo. São 1.225 possibilidades. 3 pessoas juntas são 19.600 possibilidades. Então qualquer coisa pode estar sendo transmitida, entendeu? Qualquer informação pode estar sendo transmitida, inclusive mandar você ir num lugar que tem um leão, tem um gorila e ele vai te matar, entendeu? Em subgrupos de mais de 5 indivíduos, espaço para 2,1 milhões. Qual que é o problema disso tudo? Em 50 pessoas, fica muito difícil para você, como indivíduo, certificar a veracidade de todas essas relações. A veracidade do que está sendo contado. Fica muito difícil para você, como indivíduo, ir analisar 2 milhões de informações. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma relação que a gente chama de cadeia de Markov, em que a informação vai sendo passada para indivíduos que não têm tanta interação. A fofoca vai salvar o ser humano por causa do seguinte: quando se identifica um trapaceiro, quando se identifica um mentiroso, todo mundo vai contar para todo o resto do grupo que esse cara é mentiroso. Entendeu? E aí a reputação desse cara vai cair a um nível que ninguém mais vai acreditar nele. Ou seja, ele vai ser expulso do bando. Entendeu? Então o que acontece? Numa relação de 50 pessoas tentando sobreviver no meio da selva, a fofoca é essencial, tá ligado? Ela literalmente existe para manter a sobrevivência. Como que a gente consegue fazer essa questão de identificar o trapaceiro e expulsá-lo? É uma outra relação matemática, que é assim, eu não vou assim dar detalhes todos, né? Porque é uma aula de Bíblia. Mas existe também uma outra relação matemática, que é o teorema de Bayes, que você consegue apontar a veracidade do trapaceiro, e disso ele nunca mais vai enganar o resto da humanidade, do grupo. E qual que é o ponto? O ponto é que quando você tem grupos de até 150 pessoas, identificar um trapaceiro se torna viável. Quando passa de 150, o ser humano não consegue processar tanta informação. O nome disso é número de Dunbar. Gente, eu prometo que a gente ainda vai chegar na Bíblia. Estou só assim, dizendo como que é o surgimento natural e matemático da religião. E como que isso aqui, de uma maneira matemática, natural, se aplica também para hoje. Tipo, todas essas relações aqui que o Homo sapiens, o Neandertal, etc., tinham há não sei quantos mil anos atrás, são as mesmas coisas para hoje. Pô, todo mundo aqui tem um grupo de 10, 50, 70, 150 pessoas que você conhece. E aí as relações de reputação e de fofoca vão fazer diferença absurda para você. Certo? O que é o número de Dunbar? É o seguinte: esse cara, o Dunbar, ele conseguiu calcular, mais ou menos, pela capacidade neurológica do cérebro, o número máximo de pessoas que o cérebro consegue se relacionar diretamente.
Qualquer pessoa aqui consegue me dizer o nome de 10 pessoas íntimas facilmente. Agora, se eu perguntasse para você dizer o nome de 50 pessoas íntimas de você, fica um pouco mais difícil. Fala de memória. Agora, quanto mais dizer o que cada uma faz, o que ela pensa, como que ela pode te ajudar. O ponto é que é o seguinte, o número de Dunbar consegue medir que a máxima capacidade de interação entre indivíduos chega a 150 pessoas. Quando você passa de 150 grupos de mais de 150 indivíduos, todas as relações de trapaça começam a deixar de ser administradas. A partir de mais de 150 pessoas, um trapaceiro consegue sobreviver muito bem. Por quê? Se você consegue se comunicar no máximo com 150 pessoas, e você está numa sociedade de 500, 1000 pessoas, se um trapaceiro faz uma trapaça com uma pessoa que está a 700 de distância de você, você não vai saber se ele fez ou não, porque a fofoca não vai chegar em você. Entendeu? Então o que acontece? A religião ela vai surgir como um meio de defesa e de sobrevivência da humanidade. O que esses grupos de 150 pessoas começaram a fazer para tentar minimizar a trapaça e a informação? É simples. Você não vai conseguir verificar 150 pessoas, o que 150 pessoas estão falando. Mas, se a gente elegesse pessoas responsáveis por verificar a informação, essas 150 pessoas se transformariam em 15 grupos de 10 indivíduos, com um líder. Esse líder, ele teria que verificar apenas se essas 15 pessoas, se essas 10 pessoas estão falando a verdade. Se você identifica um trapaceiro aqui, o líder vai, se o líder identifica um trapaceiro no meio desse grupo, ele consegue passar isso para todas as outras pessoas. Então você não tem mais que verificar a informação com 150 pessoas. Você só tem que chegar no líder e falar: cara, eu recebi essa informação, é verdade ou não? Certo? Isso parece muito simples para a gente hoje, só que se a gente parar para pensar, toda a nossa sociedade e o funcionamento da nossa civilização, ela trabalha em torno disso aí. Literalmente tudo que a gente conhece no mundo hoje está em cima disso. Você não conhece mais de 150 pessoas. Você não tem interação com mais de 150 pessoas. Entretanto, todos os dias você acorda e sabe que o motorista do seu ônibus vai te levar para o lugar que você precisa. Você vai para a empresa que tem não sei quantas dezenas de pessoas e você sabe que ninguém vai chegar e vai te matar. E vai além. Chega no sábado, você pega e vai num restaurante com o seu namorado e sabe que o cara que você nunca viu, o cara lá do sushi, você não conhece, não tem nenhuma relação com você, vai colocar um verme no sushi e vai matar sua namorada. Então é tudo o quê? É tudo a partir de sinalização. Os líderes, eles vão criar duas coisas importantíssimas, que vai ser o sistema de hierarquia e sinais. Quem conhece esse cara aqui, eu já vou chegar nele. Esse cara é massa, né? O que acontece? Os seres humanos eles vão desenvolver a hierarquia e a hierarquia vai desenvolver a sinalização. E a partir disso você consegue a sobrevivência em grande escala. Certo? Antes era impossível para o ser humano conseguir fazer um grupo de mais de 150 pessoas. Aqui a gente já está dizendo de 500, 1000, 10 mil, 20 mil pessoas agrupadas sem nenhuma tentar se matar. Isso é impossível para qualquer tipo de animal. E o que acontece? A sinalização vai ser o seguinte: vamos dizer que um líder, uma pessoa da hierarquia, foi encarregada de verificar a qualidade de um produto. Certo? Ela vai pegar e vai ficar passando todos os dias a qualidade dos produtos de todos os comerciantes de uma cidade. E aí, ela identificou que a qualidade de um dos comerciantes está inferior ou ele é um impostor. O que ele vai fazer? Ele vai sinalizar, ele vai botar um carinho e falar: esse cara, ele está vendendo um produto adulterado. E aí o que vai acontecer com o resto da sociedade? Você não precisa conhecer o comerciante. Você não precisa saber como é que o produto chegou até você. Você só precisa olhar
a certificação de qualidade dele. E você vai falar o quê? Não, esse produto é uma merda, eu não vou comprar de você. A gente consegue ver esse tipo de funcionamento até na Mesopotâmia antiga, como, por exemplo, o caso de vigarista mais famoso da história, que é a Nazir. Eu não lembro exatamente qual é a época desse cara, mas se eu não me engano assim, a história de 2500 a.C. Esse cara, ele era um comerciante, acho que de Babilônia, se eu não me engano, era ali da Mesopotâmia, e ele teve uma ideia genial. Ele ia começar a comerciar cobre, só que com outras ligas misturadas. O que acontecia? Ele ia comerciar com milhares, centenas de milhares de pessoas todos os dias. E ninguém ia conseguir verificar a qualidade do produto dele. E adivinha? Ele estava conseguindo adulterar muito produto. O que aconteceu? Um dos clientes comprou com ele e esse cliente era perito em cobre. O que ele fez? Ele pegou e escreveu uma reclamação e jogou para a hierarquia da cidade. Falou: é a Nazir que está vendendo cobre adulterado. O que aconteceu? A hierarquia chegou, bateu nesse cara e ele nunca mais conseguiu vender. Qual que é o ponto? Qual é o nome dele? É a Nazir. Qual que é o ponto? A gente consegue entender isso muito bem para relações de comércio, de produtos. Mas isso vale para literalmente todas as coisas que a gente usa no dia a dia. E qual que é o supra-sumo disso? O supra-sumo é o seguinte: quando a gente tem milhares de informações, nem a hierarquia, nem os líderes vão conseguir gerir tantos sinais, tantas informações. Alguma coisa vai passar de mentira. Então, o que os caras tiveram a ideia? Simples. Vamos lá. A sua mãe, quando você era pequeno, precisava te explicar detalhe por detalhe do porquê não sair na rua sozinho? Tipo, pode vir um carro, você pode se perder, você vai ter que saber a localização, tal. Não. Ela só tinha que fazer com que você não saísse de casa. Então, o que ela fez? Ela chegou e disse para você: o homem do saco vai passar e vai te pegar e vai te raptar. Ou sei lá, vai passar uma outra pessoa vai fazer maldade com você. Embora o homem do saco não exista e é muito difícil que você fosse sequestrado. Sim? Valeu. E é muito difícil que você fosse sequestrado também. Hoje em dia, se você vê uma criança perdida, o que você faz? Você liga para mim. Mas ela queria impedir com que ele saísse de casa. Então ela inventou uma história para que ele nunca saísse de casa. Isso faz com que as relações de 150 mil, 10 mil, 100 mil seres humanos consigam manter a ordem, consigam manter o porquê que você sai de casa. E a partir disso, os mitos de religiões foram criados. O que acontece? A religião, nesse caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Mesopotâmia. A gente tem aqui a figura de Lilith. Todo mundo que conhece Lilith. Quando ela foi criada, ela era muito diferente do conceito cristão que a gente tem hoje, que é um demônio e tal. Lilith, quando foi criada, ela foi criada a partir de um mito em que dizia que ela era um demônio que vinha de noite e roubava o sêmen de poluições noturnas de homens. Então o que acontece? Você tinha que fazer um monte de coisa para que ela não roubasse o seu sêmen, porque quando ela roubasse o seu sêmen, ela ia engravidar de 1 milhão de demônios e ia fazer muito estrago no mundo. E para você evitar que Lilith fizesse esse estrago todo, você tinha que fazer tal coisa de ritual. Que, inclusive, entre eles, envolvia medicina, envolvia higiene própria. Então, o que acontece? Nisso, os caras inventando esse mito de Lilith, fez com que muitos homens evitassem de fazer muita coisa. Por exemplo, se você tem um demônio que sai no meio da rua e rouba o seu sêmen, isso vai fazer com que a maioria dos homens não fique no meio da rua se prostituindo. E vai fazer com que as taxas de prostituição diminuam também. Entendeu? Isso faz com que a ordem seja mantida. A religião, nesse caso, ela se tornou simplesmente o seguinte: uma cosmologia toda de como entender a vida e as relações humanas são construídas, e a partir disso você consegue manter a ordem na sociedade. É isso que é a religião. A religião, nesse caso, não é tipo
é uma coisa muito malvada. Não, é uma questão de sobrevivência. Isso aqui a gente consegue interpretar isso muito bem como que o comportamento religioso ele é inerentemente humano pelo ponto de Schelling. O que é o ponto de Schelling? É o seguinte: quando existem tantas relações, tantas possibilidades, você não vai verificar se faz sentido. Se existem milhões de relações e milhões de condicionantes e fatores, a hierarquia não consegue dizer exatamente o que é o sentido das coisas. Mas você consegue ver padrões. Então o que você vai fazer? Você vai seguir o padrão. É instintivo. Basicamente é isso. Na antiguidade era um padrão você sacrificar bebês para o deus Moloch, para que não acontecesse uma série de coisas. Então, é muito simples. Eu vou sacrificar meu bebê, pô. É muito simples. Hoje, na modernidade, é um padrão, por exemplo, na Alemanha da década de 30, é muito simples. Todo mundo aqui está seguindo o nazismo. E é uma política extremamente racial, extremamente religiosa. O que você vai fazer? Se você vê 1 milhão de pessoas na rua levantando um braço para saudar alguém que você não conhece, só ouviu falar, o que você vai fazer? Simples, você vai levantar também. Isso é o que a gente chama de ponto de Schelling. E a gente consegue observar isso em quase todos os aspectos da nossa vida, principalmente na religião. Você nunca teve que pensar exatamente do porquê que você faz as coisas. Você só teve que fazer para sobreviver. O objetivo do nosso curso é entender por que uma figura extremamente importante da humanidade conseguiu burlar isso, conseguiu superar toda essa cadeia evolutiva coletiva, toda essa cadeia de Markov, teorema de Bayes, ponto de Schelling, e a partir dele criar uma fé que moveu toda a nossa civilização. Quem é essa figura? Essa figura é dita por Thomas Mann. A imagem ficou ruim aqui, mas ele estava velhinho aqui. Thomas Mann foi um escritor alemão, talvez o maior escritor alemão depois de Goethe. Ele, escrevendo sobre essa figura extremamente importante para a história da humanidade e principalmente para nós, ele disse o seguinte, falando sobre ele: em uma época já muito remota, um homem pensativo e interiormente inquieto partira com todas as pessoas de sua família para fazer como fazia a lua, vagueando sem rumo certo. Porque achava isto muito adequado à sua situação insatisfeita, dúbia e tormentosa. E já que não é bom ficar quieto quando a alma se aflige com a dúvida, ele resolveu simplesmente fazer o que todo mundo faz quando está inquieto. Ele se pôs a caminhar. O que o puser em movimento foi um desassossego de espírito, necessidade de Deus. Ele sofria, e quando comparava a extensão da sua angústia interior com a da grande maioria, tirava a conclusão de que ela estava grávida do futuro. Elas hão de gerar muitas almas e fazer muitos prosélitos tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia dos mares. Foi isso que o Deus que ele estava procurando prometeu para ele. Darão um impulso a grandes expansões de vida, nelas escondidas como numa semente. Resumindo, tu serás uma bênção. Essa citação vem do livro José e seus Irmãos, volume 1, de Thomas Mann. A quem nós estamos se referindo nessa figura toda, nesse grande caminhar de fé e de transcendência de uma sociedade, de um mundo inteiro? A gente está falando talvez de uma das figuras mais extraordinárias da história, que foi Abraão. Abraão, ele estava inserido 100% nesse contexto que a gente viu até aqui. A gente tinha bebês sendo queimados, nós tínhamos ídolos, nós tínhamos autoridades que simplesmente cobravam quase que 90% de imposto de você. Você tinha autoridades que simplesmente podiam pegar e transformar os seus filhos em escravos, porque sim, e não é simplesmente porque eu posso obrigar você, mas porque a lei diz isso. E em uma cadeia de não sei quantos milhões de relações, esse homem preferiu transpor o ponto de Schelling, que é a padronização,
para, a partir disso aí, encontrar um sentido para a sua vida e para a história. Abraão foi o primeiro homem, talvez, da história da humanidade a começar a verificar as coisas, o sentido das coisas. Por que a gente está queimando bebê para Moloque? Por que a gente está queimando incenso para esse ídolo aqui, nada a ver? Por que Nimrod, esse tirano que governa a gente, e não outra pessoa? Por que a gente não pode fazer uma democracia aqui? Por que a gente, ele literalmente pegou e iniciou o processo socrático, não sei quantos anos antes de Sócrates? Isso tem uma coisa que a gente sabe sobre Abraão, é que quando você se mete numa situação dessa, você se coloca numa situação muito difícil. Todo mundo, quando começa a questionar as coisas, principalmente na adolescência, sofre muita porrada. Agora imagina o seguinte, a gente tem uma diferença de Abraão para a gente. Quando a gente passa a adolescência, a gente simplesmente aceita as coisas. Abraão não podia aceitar. Ele chegou e falou, cara, eu não estou a fim de queimar um bebê. Eu não estou a fim de pegar e prestar incenso a esse negócio de pedra. Então ele pegou e começou a testar todas essas coisas. E ele percebeu que muitas delas tinham furos. Por quê? A Bíblia vai dizer para a gente, os ídolos são falsos e eles não têm poder para nada. Eles são simplesmente pedaços de pedra. Abraão entendeu que a gente dizer que um pedaço de pedra tem poder, não significa que esse negócio tem poder. Significa que foi feita uma cosmologia inteira para a gente entender que isso tem poder. E ele foi a primeira pessoa a aplicar isso a todos os aspectos da sociedade que ele vivia. E adivinha? Obviamente ele chegou numa conclusão. É preciso que exista um sentido e uma verdade que dê sentido superior a essas coisas. E essa verdade seja mais poderosa que os ídolos, seja mais verdadeira, mais bondosa e mais pessoal para mim. E é por isso que Abraão foi o primeiro a entender o conceito de Deus. E ele pegou e começou a caminhar. O ponto é que quando Deus se revelou para ele, a partir da revelação de Deus, todas as promessas e toda a cosmologia bíblica foram criadas. Tudo que a gente conhece hoje na história da humanidade vem a partir dessa revelação de Deus, a Abraão. Hoje em dia, a guerra no Irã, que está acontecendo de 3 religiões diferentes, estarem convergindo para talvez uma terceira guerra mundial, todas elas são movidas, adivinha pelo quê? Pela religião abraâmica. Os judeus, hoje em dia, eles estão querendo causar, por exemplo, a Pax Judaica, o Império Judaico, a ereção do terceiro templo, para quê? Para que o Messias deles venha. Por que os islâmicos estão querendo bombardear o mundo, etc.? Simplesmente porque eles são dois? Não, porque o martírio e o terrorismo trarão a ascensão do 12º imã. Por que milhares de soldados dos Estados Unidos estão sendo convocados para morrer no Irã? Simples. Porque essa guerra trará o Armagedon. Essa guerra trará a volta de Jesus. Você quer a volta de Jesus? Todo mundo aqui quer a volta de Jesus. Ou seja, as pessoas elas não se movem por causa de sentido ou verdades absolutas. Elas se movem pela fé. A humanidade sempre foi crente nas coisas. Isso tem uma coisa que diferencia o homem de todos os outros animais. Não é que ele consegue falar, não é que ele consegue pensar, é que ele é o único animal religioso. E ele move todas as coisas por causa das crenças da religião dele. Abraão foi o primeiro a quebrar isso. E ir atrás de uma religião verdadeira. Toda religião que a gente tem hoje, e todas as relações que existem hoje na sociedade, vem da crença que Deus realmente se revelou para Abraão. Eu arrisco a dizer, inclusive, que a gente pega o Ocidente inteiro, desde os extremamente católicos até os ateus mais cínicos. Não existe uma alma aqui no Ocidente que não seja cristã. Por quê? Porque todas elas se movem e interpretam a realidade a partir de conceitos cristãos, se elas acreditam ou não. Qual foi a parte mais suprema, a realização e conclusão máxima, a epítome da revelação de Deus a Abraão? Foi a encarnação do Filho de Deus, ou a crença que o próprio Deus poderia se encarnar. A epítome da religião abraâmica é Jesus Cristo. E, por exemplo, na vida de Jesus, Ernest Renan dirá o seguinte: qual foi o acontecimento mais importante da história da humanidade? Foi o homem chegar à Lua? Foi a invenção da escrita? Foi a realização do Império Mundial?
Não. O acontecimento mais importante da história do mundo foi a revolução que permitiu as camadas mais privilegiadas da humanidade passarem de antigas religiões, reunidas sob o vago nome de paganismo, para uma única religião fundamentada na unidade divina, na Trindade e na encarnação do Filho de Deus. Essa conversão, a fim de que pudesse ser concretizada, levou quase 1000 anos e teve origem sob os impérios de Augusto e de Tibério. Foi nessa época que viveu uma pessoa incomum que, por sua iniciativa ousada e pelo amor que soube inspirar, criou as bases e marcou o início da futura fé de toda a humanidade. Hoje em dia, todas as relações que existem no mundo, querendo ou não, acreditando ou não que Ele é Deus, literalmente orbitam ao redor da figura de Jesus Cristo. Inclusive, crenças muito antigas e aparentemente bárbaras e vandas, hoje em dia são consideradas tabu. Por quê? Por causa desse homem e na crença que Ele é Deus. Então, o que acontece? A religião, nesse caso, é uma tecnologia que fez com que o ser humano conseguisse viver em grande escala, conseguisse construir civilizações e conseguisse criar conceitos como economia, sustentabilidade e conforto. Então, gente, o que a gente tem? Essa cosmologia inteira do que é a revelação de Deus e como o mundo funciona, vai ser compilado todo em uma única cosmologia unificada, que vai ser a definidora do que é a realidade, o que é o universo e como que a realidade funciona. A diferença de uma religião para outra, principalmente, a principal diferença de uma religião para outra e de uma religião para uma teoria científica é que a religião, toda religião, ela se propõe a contar uma cosmologia. O que é uma cosmologia? É como você entende o funcionamento do cosmos. A diferença da ciência para uma cosmologia é o seguinte: a ciência, aquilo que ela não sabe, ela testa. E até a gente testar uma coisa e ver que essa coisa está funcionando, a gente consegue dizer, por leis exatas, como não funciona. Só que... Peraí, desculpa. Vocês vão se importar muito porque, tipo, o meu celular descarregou de novo. Eu tô carregando. Você acha que tem problema? Porque tá gravando aqui também. Aí eu não sei se... Não. Você continua. Continua, né? Fechou. Desculpa. O que a ciência não sabe, ela pega e testa. E ela não se coloca no lugar de dizer aquilo que ela não sabe. Certo? A ciência, por exemplo, ela sabe muito menos do que ela disse. Melhor, a ciência sabe muito pouco e ignora muito. A religião é o contrário. A religião diz toda a origem da realidade e todo o fim da humanidade. A religião diz o que é tudo que funciona, como deve funcionar e como deve estar ordenado. É isso que é uma cosmologia. E o grande ponto é que, depois de fechar esse ciclo todo, desde a jornada de Abraão, que a partir disso a gente vai contar como que Deus criou a Terra, quais são os mitos fundadores, quais são as histórias todas de Deus, até chegar em Abraão e o que aconteceu depois de Abraão. Jacó, José, Moisés, os profetas, até chegar na sua epítome, que é a ressurreição do Filho de Deus. A Bíblia vai ser simplesmente o seguinte: a gente vai compilar todas essas coisas em uma única realidade, em uma única cosmologia. A partir disso aqui, a gente tem uma regra de como dizer o que é a realidade. Bom, talvez o maior crítico literário dos nossos tempos, esse senhor aqui, chamado Northrop Frye, foi talvez o maior crítico literário canadense, considerado um gênio. O Harold Bloom, que foi um dos maiores críticos literários do século XX também, era um grande admirador de Northrop Frye, certo? E o professor Frye, na sua obra-prima, ele vai analisar a Bíblia. E ele vai analisar a Bíblia como cosmologia formadora da consciência e da literatura da nossa sociedade. A gente consegue encontrar já esse livro aqui
na Amazon, já está disponível na internet também. O título original é O Código dos Códigos. Aqui também é traduzido como O Grande Código, a Bíblia e a Literatura. E o professor Fry, na introdução do livro, ele vai dizer o seguinte sobre a Bíblia. A Bíblia parece mais como uma pequena biblioteca do que um livro de fato. Parece mesmo que ela veio a ser pensada como um livro apenas porque, para efeitos práticos, ela fica entre duas capas. Talvez não exista essa entidade chamada a Bíblia. E o que assim se chama não passe de uma mixórdia inconsistente e confusa de vários textos precariamente definidos. O que importa é que se leu a Bíblia tradicionalmente como uma única unidade. E foi assim, como uma unidade, que ela pesou sobre a imaginação de todo o Ocidente. Ela existe, quando não mais, porque foi obrigada a existir. Aqueles que conseguirem ler a Bíblia de começo ao fim, descobrirão pelo menos que ela tem um começo e um fim. E resquícios de uma estrutura completa, que é a cosmologia bíblica. Ela começa com o começo do tempo, na criação do mundo, e termina com o término do tempo, no Apocalipse. E no meio do caminho, ela resenha a história humana, o aspecto da história que lhe interessa, sobre os nomes simbólicos de Adão e Israel. E qual é o ponto aqui? A grande diferença da Bíblia para outras coisas é que, como ela é uma cosmologia e revela tanto o início, o meio e o fim da humanidade, ela vai tratar todas as coisas que os seres humanos podem fazer. Todas as relações que o ser humano pode ter. E, por saber disso, faz uma diferença muito grande para a gente o seguinte: a gente vive numa sociedade, em uma realidade que é ditada, que funciona a partir da luz da Bíblia. Do que a Bíblia diz que é a realidade. Faria muita diferença para a gente se a gente conhecesse ou não conhecesse o que a Bíblia diz. Por quê? Se a gente conhece o que a Bíblia diz, a gente consegue saber como que as relações ocorrem, ou como elas devem ser julgadas, o que é o certo, o que é o errado. Mas vai além. A Bíblia dá conselhos. A Bíblia ensina para você desde como ensinar, como escolher uma mulher boa ou ruim, até como cuidar da casa, até como educar os filhos, até como se tornar uma pessoa respeitada, até como alcançar Deus e a felicidade plena. É isso que a Bíblia ela se dedica a fazer. Ah, dessa forma, o que é a Bíblia, então? A Bíblia é a palavra de Deus revelada, dizendo para nós o que é a realidade. E ela foi escrita através de escritores inspirados pelo Espírito Santo. É Deus que se dá a conhecer. Citação do Catecismo. Então, o que acontece? A gente vai entender agora como que a Bíblia ela está dividida. A Bíblia ela é composta de 73 livros, certo? Para os protestantes são 66, para nós católicos são 73. Esses livros são divididos em dois grandes setores, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento trata tudo que veio antes de Cristo, desde a origem do mundo até Jesus Cristo. E o Novo Testamento trata tudo que vem desde a encarnação de Cristo até o final dos tempos. Assim sendo, o Antigo Testamento ele vai ser dividido em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, a gente chama aqui em português de Pentateuco. O nome original dele é a famosa Torá dos judeus. Pentateuco significa os 5 livros. Tradicionalmente foram escritos por Moisés. E eles compõem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles vão desde a origem do mundo até a chegada dos israelitas à terra de Canaã. E nela nós conseguimos encontrar toda a revelação direta de Deus a Moisés, dizendo o que é a sua lei. Depois, nós temos um segundo grupo muito grande e muito importante, que são chamados os profetas, ou em hebraico, os Neviim. O que são os profetas? Os livros dos profetas são os livros de Deus falando diretamente para os profetas aquilo que ele quer. Então, o que acontece? Para fins práticos, tudo aquilo que Deus não disse no Pentateuco, de mandamentos, ele vai dizer para os profetas no caminho de mostrar qual é a sua vontade.
Quais são os livros dos profetas? Os profetas, eles são divididos em dois subgrupos. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 4. São os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Além disso, nós temos um segundo livro, que é Lamentações de Jeremias e o livro de Baruque. Os profetas menores são livros que são menores. É simplesmente isso. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Baruque. Depois disso, nós temos ainda os livros sapiensais, que não são livros necessariamente de leis e mandamentos, nem livros de profecias, mas são livros contando a sabedoria vinda da revelação de Deus. São livros que englobam desde costumes, provérbios, dicas de como viver bem, até louvores a Deus. Os livros sapiensais são 7. São Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, Siracida e Sabedoria. Eu vou repetir porque eu falei fora da ordem. São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Siracida e Sabedoria. Depois desses livros, em importância, a gente tem, finalmente, os livros históricos. Que são livros que simplesmente contam a história do povo de Deus até chegarmos à encarnação de Jesus. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e os livros dos Macabeus. Judite e Tobias também. Depois disso, nós temos, finalmente, o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto pelos evangelhos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. Depois disso, nós temos as epístolas. As epístolas elas são divididas em 4 tipos. As principais são as cartas paulinas, ou cartas escritas por Paulo. São elas: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Há uma discussão sobre a carta aos Hebreus, ter sido escrita por Paulo também. Depois, as cartas restantes são conhecidas como cartas católicas. Por quê? Porque elas foram endereçadas a toda a igreja, e não para igrejas específicas, como as cartas de Paulo. As cartas católicas são escritas por 4 diferentes apóstolos de Jesus. Nós temos a carta de Tiago, nós temos 2 cartas de Pedro, temos 3 cartas de João e uma carta de Judas Tadeu. E, por fim, nós temos a última parte da Bíblia, que é uma parte profética, que é uma revelação de Deus contando como será o fim dos tempos. Então, o Apocalipse de São João. Dessa forma, a Bíblia ela se sustenta e diz o que podemos fazer para a nossa vida para compreendê-la e também para vivermos bem. Ela se refere várias vezes sobre qual é a excelência dela. Ela diz, por exemplo, o salmista, por exemplo, dirá que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, para que eu não me perca nas trevas. Outra citação também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, desde a época dos profetas até nos nossos dias. Quantas pessoas aqui poderiam se arrogar a arrogância de dizer que a Bíblia nunca mudou nada deles? Quantas pessoas poderiam dizer que nunca lendo um texto sequer dessa palavra inspirada, nunca tiveram conforto, nunca tiveram uma solução, nunca tiveram uma sabedoria que fosse para tentar resolver um problema, um sofrimento? Essa palavra, mesmo para os ateus, ainda assim é confortadora, consoladora e vivificante. Dessa forma, eu gostaria de dizer que o nosso curso ele existe tanto para nós entendermos a nossa cosmologia e transportarmos o ponto de Shelley, que é simplesmente o seguinte: nós não deveríamos ir para a igreja e viver os dogmas e doutrinas simplesmente porque todo mundo está fazendo. Isso é fácil. O Salmo 1:1 diz que bem-aventurado e feliz é o homem que tem o seu prazer na leitura da lei do Senhor.
e ele medita nela de dia e de noite. E por quê? Porque essa palavra pode trazer felicidade. O nosso curso tem o objetivo de fazer com que nós entendamos tudo isso aqui e, a partir disso, nós conseguimos entender quais são as dúvidas, os problemas que abarcam todos os aspectos da nossa vida e, a partir disso aqui, entendermos e conseguirmos alcançar a felicidade que o estudo desses livros promete. E eu posso dizer verdadeiramente, é uma felicidade plena que pode acontecer no estudo da Bíblia. Então, a justificativa do nosso curso vem desde a necessidade dos católicos entenderem a Bíblia Sagrada, uma carência grandiosa que existe dentro do catolicismo de não conseguir entender, não saber ter um conhecimento adequado das Escrituras. A gente conhece, todo mundo conhece, por exemplo, questões de católicos que saíram da igreja e se converteram ao protestantismo, porque os protestantes chegaram e começaram a citar passagens bíblicas que o católico não sabia, e eles simplesmente saíram da igreja. Eu não estou querendo causar dissensões, mas, por exemplo, um ateu pode chegar para você e mostrar várias incongruências na Bíblia que faria com que você deixasse de acreditar nela. Um judeu pode te convencer de que Jesus não é Deus. Um islâmico também. E eu não estou aqui para condenar nenhum deles. Eu só estou falando que nós, como católicos, deveríamos entender o que está escrito aqui para nós podermos sustentar nossa fé. Dessa forma, a igreja ela existe fundamentalmente, forçosamente, quase que urgentemente, a necessidade de estudo da palavra de Deus, principalmente dentro dos católicos. No Concílio Vaticano II, por exemplo, uma sessão inteira do concílio foi dedicada simplesmente para falar sobre a revelação da palavra de Deus. Nós temos o decreto Dei Verbum sobre a revelação divina, que entre as suas citações vai dizer o seguinte, deixa eu ver. No próprio decreto Dei Verbum, ele vai dizer o seguinte, ponto 21. A igreja sempre venerou as divinas escrituras, como também ao próprio corpo do Senhor. É muito interessante, porque se você entender isso aqui, nós católicos, todos os domingos, pelo menos, quando vamos na missa, nós nos ajoelhamos, ficamos em silêncio e veneramos a hóstia sagrada, porque acreditamos que aquilo é a encarnação do próprio Filho de Deus. E o próprio Concílio Vaticano diz o seguinte, as divinas escrituras são veneradas pela igreja, como também ao próprio corpo do Senhor. Jesus Cristo encarnou, mas o próprio São João diz que o quê? Diz que Jesus é a palavra de Deus. Assim como nós veneramos a hóstia na missa, a igreja está apontando que as divinas escrituras também são a palavra de Deus. E que sempre venerou ela do mesmo jeito, do corpo do Senhor. Mas o concílio continua. Sempre considerou as divinas escrituras e continua considerá-las, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema da sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e escritas de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. Por isso, se deve aplicar com excelência a Sagrada Escritura, o que foi dito. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que isso significa? Que Deus falou muitas vezes ao longo da igreja. Falou com revelações a santos, a místicos e etc. Deus pode fazer até as pedras falarem. Mas o conselho está dizendo que, com excelência, a Escritura é a palavra de Deus. Acima das palavras dos santos, dos místicos e etc. Nós podemos, às vezes, não entender o que um santo disse ou não. Ele pode entrar em contradição. E vou dar um exemplo. O maior doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, sustentou que o dogma a crença da Imaculada Conceição não existia. Santo Tomás de Aquino, que é o maior de todos, santo e talvez o homem mais inteligente que já existiu. Passaram não sei quantos anos e o Papa Pio IX disse que não, a Imaculada Conceição existiu. Então, o que acontece? Mesmo o doutor angélico, mesmo os santos mais inspirados, podem incorrer em erros. Podem incorrer em interpretações equivocadas. Isso é humano.
Mas essa palavra aqui, a palavra de Deus não é humana. A palavra de Deus é o próprio Deus. E nela não há erro. É por isso que o concílio diz que a palavra de Deus tem o poder de construir o edifício e de vos conceder parte da herança com todos os santificados. Mais para frente, o mesmo concílio vai dizer no decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Ele vai dizer o seguinte, no ponto 28, o apostolado só pode atingir plena eficácia com uma multiforme e íntegra formação. Além da formação comum a todos os cristãos, muitas formas de apostolado requerem também uma formação específica e peculiar. No ponto 29 ele vai dizer, além da formação espiritual, requer-se uma sólida preparação doutrinal, nomeadamente teológica, ética e filosófica. De forma nenhuma se discute a importância também da cultura geral, unida à formação prática e técnica. Para se cultivar as boas relações humanas, é necessário que se cultivem os valores verdadeiramente humanos, em primeiro lugar, a arte de fraternalmente conviver e de cooperar e ainda de estabelecer diálogo. Nós estamos atendendo uma necessidade da igreja desse curso. É a necessidade de formação bíblica e a necessidade de diálogo com várias formas de se entender a palavra de Deus. Eu não estou aqui simplesmente sendo ecumênico, eu não estou minando a autoridade católica. Eu só estou falando que a Bíblia ela não se restringe apenas à religião. A economia foi sustentada através da Bíblia. A justiça, hoje em dia, foi desenvolvida através da Bíblia. As relações que nós temos uns com os outros, a cultura, a arte, a literatura, todas são da Bíblia. Então, o que acontece? Esse curso ele se coloca não simplesmente no sentido de entendermos a palavra de Deus, mas interagi-la com várias formas de exposição. Ok? Já estamos chegando à conclusão. Para terminar, como será a forma de interpretação do nosso curso? A gente vai tomar como referência a ordem de João Paulo II, junto com o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI. No ano de 1993, eles fizeram uma reunião para desenvolver uma pontifícia comissão bíblica católica. É simplesmente o seguinte, nós temos uma necessidade de formação bíblica. Nós temos a necessidade de espalhar a Bíblia para o povo católico. Portanto, nós vamos fazer uma comissão para mostrar como que a palavra de Deus deve ser estudada. É esse livrinho aqui, você consegue achar em qualquer livraria católica, a interpretação da Bíblia na igreja, pela Pontifícia Comissão Bíblica. Papa João Paulo II, o seu discurso de abertura, ele vai dizer que o modo de interpretar os textos bíblicos para os homens e as mulheres de hoje tem consequências diretas sobre a relação das pessoas e comunitária dos mesmos com Deus, e está também estreitamente ligado à missão da igreja. E vai dizer que isso se trata de um problema vital, que merecia toda a nossa atenção, o estudo da palavra de Deus. Nós convidamos insistentemente os exegetas católicos a adquirirem uma verdadeira competência científica a respeito da Bíblia, de modo a superarem os seus adversários no terreno dos mesmos. O estudo dos condicionamentos humanos da palavra de Deus deve prosseguir com interesse incessantemente renovado. A palavra de Deus é como a alma da teologia. Nós ouvimos muito a bolha católica dizer: vamos ser santos, vamos ser pessoas boas, vamos viver a felicidade que Deus tem para nós como católicos. Os papas estão dizendo, a forma de você viver isso aqui é através da Bíblia, é através do estudo da Bíblia, porque a Bíblia é a alma da teologia. Assim sendo, nós vamos prosseguir na próxima semana, com o início do nosso curso. Na próxima semana nós vamos iniciar a própria leitura da Bíblia, né? Vamos começar com o livro de Gênesis 1, e vamos estudar as origens da humanidade e as origens dessa fé que move cada um de nós todos os dias. Alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado pela atenção. Nós nos vemos na próxima aula.